Fala, turma, beleza? Então, o vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre uma breve história da mecânica estatística, mais especificamente eu vou falar sobre a teoria cinética dos gases, pelo menos porque esse vídeo foi motivado por uma crítica construtiva que eu achei sobre o meu livro na parte de teoria cinética dos gases, que realmente é uma teoria muito difícil, tá? Pelo menos no sentido de tu entender a filosofia dela por trás e principalmente a história, que é o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, tá? Então, eu vou contar um pouco da história, vou estar falando um pouco da termodinâmica também, né? Porque eu acho que é obrigado a galera a contextualizar, até porque o título do vídeo é esse, né? Como é que então a teoria cinética dos gases está contida na termodinâmica, porque na verdade a mecânica estatística a nível de graduação ela é uma continuação da termodinâmica. Então, tu colocando a teoria cinética dos gases num livro de termodinâmica clássica não seria rigoroso, né? Mas vou explicar aqui para vocês como é que eu pensei na hora de escrever o livro e por que eu acho que isso é um assunto útil para a gente ter, principalmente a nível de entendimento da termodinâmica e também, claro, para motivar os alunos a continuarem estudando, tá? Então, o que eu tentei fazer com o livro, tá? Eu pensei brevemente em escrever um capítulo inicial, como se fosse um capítulo zero, explicando a história da termodinâmica, tá? Porque, na verdade, a segunda lei da termodinâmica foi a primeira a ser descoberta, que foi as questões das máquinas térmicas. A lei zero da termodinâmica, ela quase que foi estabelecida como última, né? Porque, na verdade, muita gente pensava, mas não era uma lei. E a gente vai ver também aqui o caráter de lei na termodinâmica. E também a primeira lei, na verdade, ela foi estabelecida como lei, mas ela também foi uma questão experimental, que né, já existia há algum tempo e tal. Foi só quase que uma formalização. E a terceira lei da termodinâmica, ela é uma ideia mais quântica, né? E eu coloquei ela no livro puxando um pouco para a abordagem química, que é uma abordagem que a gente consegue ter a nível de ensino médio. Então, essa linha do tempo, né, cronológica, ela é bem complicada ali para a termodinâmica, porque parece que algumas coisas fazem sentido quando tu está aprendendo, outras coisas não fazem no sentido histórico, mas fazem no sentido de tu entender, que é exatamente o que acontece com a teoria cinética dos gases, né? Então vamos lá, vamos começar com o que interessa realmente, né? Então o primeiro livro seria esse aqui, que é a teoria do calor, que é pelo Maxwell, tá? Então o que acontece, pessoal? O calor, na verdade, ele era uma coisa muito complicada, tá? Porque as pessoas não acreditavam na ideia de calor como uma energia, tá? Ele era como se fosse um fluido, que era o flogisto, tá? Eu conto brevemente a história ali na parte que eu mostro de estequiometria do Lavoisier. Só que ninguém tinha coragem para definir o que era. Até porque, na verdade, a gente está falando aqui dos anos 1800 e uns quebradinho, né, que é 1825 por aí. Então, a gente não tinha essa ideia definida do calor, não tinha termodinâmica, o que a gente tinha era mecânica. Então a gente botava mecânica em tudo, tanto que na verdade a química era explicada por forças da gravidade, então a atuação das moléculas na reação era por gravidade, e a gente nem falava em moléculas, né? Eles simplesmente diziam que eram, sei lá, substâncias, né? Não tinha uma definição formal disso, tá? Isso foi uma coisa que demorou muito tempo para ter, por causa das questões da alquimia e tal. Então, o Maxwell ele foi o primeiro com o livro dele que realmente definiu o que era calor, tá? E o livro do Maxwell, se eu não me engano, é tipo 1867, tá? Só que em 1865, o Clausius ele já tinha definido o que era entropia. E de onde é que vem essa definição de entropia? Na verdade, a entropia a gente vê como segunda lei, tá? Só que na verdade ela é vista como claramente uma ideia de transformação, que na verdade a primeira vez ele fala que é valor de equivalência, tá? Que é como é a transformação de calor em trabalho e vice-versa, que era uma coisa que eles estavam tentando ver na época ali. E por que é importante de que realmente esse estudo da entropia, valor de equivalência e transformação era uma coisa importante para o Klaus? Porque na verdade o calor, independente se ele era ou não definido como energia térmica, a gente sabe que o calor, ele querendo ou não, ele move uma máquina, só que ele move de uma maneira mecânica. Então, a ideia da mecânica estava junto na termodinâmica, não tinha como não ser verdadeira. Então, qual era o problema disso? O problema é que tu tinha que mostrar como é que a mecânica estava na termodinâmica e, na verdade, mostrar que a termodinâmica também é uma ciência separada, né? Porque, por exemplo, a gente lida com pressão, volume e temperatura, coisa que na mecânica a gente não faz, né? Então, era uma nova desenvolvimento, né, uma nova ciência a ser desenvolvida e era muito complicada. Então o Clausius ele já tinha definido a entropia ali por 1865, só que na verdade a definição dele veio lá do trabalho de Carnot de 1824 por aí. E o trabalho do Carnot, na verdade, ele simplesmente diz que o rendimento de máquina térmica, então, era uma ideia do quanto tu dá para o sistema, né, de calor, e o quanto que, na verdade, isso é trabalho útil. Então, tu tem uma certa perda ali. Então, o rendimento de máquina térmica era literalmente uma razão, tá? E não tinha uma explicação.
Aquele ciclo original, né? Eu li o trabalho do Carnot aqui, o original. Ele não tem ali, ele não tá fazendo aqueles cálculos, aquelas deduções que a gente faz hoje. Essa dedução formal foi o Clausius que fez. E aí, logo depois do trabalho do Carnot, o Clapeyron, ele pega e faz também uma dedução um pouco maior do trabalho dele, né? Que é o que a gente vê como equação de Clapeyron-Clausius, né? Aqui no livro, do equilíbrio entre fase. E ele fala realmente sobre esse equilíbrio não, sobre essa transformação da máquina térmica, tá ligado um pouco com o equilíbrio entre fases que a água tem ali em 0 graus e 100 graus Celsius. Ele estudava mais 100 graus Celsius, né? Porque a gente tem o equilíbrio líquido-vapor. E aí depois o Clausius pega e continua esse trabalho, né, numa série de artigos dele, em 1865, ele fala sobre como essa ideia, tá, do calor está ligada com o equilíbrio entre fase e pode gerar uma nova ciência que é a termodinâmica. E aí o Maxwell, 2 anos depois, lança esse livro, do Teoria do Calor, só que o livro do Maxwell ele não se torna tão famoso a nível de desenvolver a termodinâmica, porque ele é um livro mais de divulgação científica, tá? É literalmente um livro bem leve, é um livro que tu pode ler no ensino médio, tá? Eu li o livro, ele parece ser bem bobinho, assim, porque ele fala coisas que a gente está bem acostumado, que hoje para nós é trivial, né? São coisas que tu meio que tu aprende, que tu, né, parece que tu nasceu com aquilo. E aí, 2 anos depois, o Clausius vai lá e reúne os artigos dele nesse livro aqui, tá? Até tem minhas marcações aqui que eu acho interessante dar uma olhada, às vezes, no sentido histórico. E ele tem essas marcações de alguns pontos do Maxwell, tá? Na termodinâmica, realmente mostrando que o Maxwell tem razão no que ele fala sobre a definição de calor, só que a gente tem que colocar isso numa ideia mais científica formal, né? Numa ideia de cálculo diferencial integral, que era o que da época que tinha na mecânica. Só que qual é a jogada interessante, tá? A jogada interessante é que o Maxwell, no fim do livro dele, tá? Ele pega e fala sobre um tal de demônio, né? Que é um ser que teria condição de entender o calor como o movimento das partículas, só que ele fala o seguinte, ele fala que se a mecânica é determinista, né, e aqui a gente tem que abrir um parênteses, né, porque o que ele está querendo dizer como determinismo? Ele está querendo falar que se tu sabe a velocidade, posição, tempo, algumas coordenadas mecânicas do sistema, tu tem como saber para onde ele vai evoluir. E na termodinâmica, como é que a gente sabe como é que tem esse determinismo da termodinâmica, né? É tipo assim, se eu tenho um bloquinho a 50 graus e um outro bloquinho a 25, a gente sabe que o de 50, o calor dos 50 flui por 25. Então essa é a maneira determinista da situação do fluxo de calor. Só que o ponto é, o que o Maxwell fala? Ele fala que apesar de tu ter essa ideia determinista, tá? A segunda lei da termodinâmica, que é a entropia, que é a ideia do calor fluir e parte dele ser perdido, a pergunta é, por que perde? E ele fala, cara, tu simplesmente perde porque tu perde. É axiomático, entendeu? A entropia ela não tem uma definição no sentido do porquê que tu perde. Simplesmente são colisões, são questões estatísticas que fazem tu perder. E ele pega e fala que esse demônio seria como se fosse um ser, tá? Que tu tem um reservatório, que tem 2 temperaturas, tá? E é como se ele dissesse que, como se esse ser, né, ele pudesse separar as moléculas que estão mais rápidas desse recipiente e as moléculas mais rápidas desse recipiente e botar tudo para um recipiente só, então ficaria uma parte só com moléculas rápidas e a outra parte com moléculas lentas, né? Como se ele conseguisse separar. Então daí a gente estaria burlando essa segunda lei da termodinâmica, da dissipação, da organização, da ideia da transferência de calor, né? E o equilíbrio térmico estaria burlado nesse sentido, né? Então ele explica realmente meio mal assim, tá? Ele não deixa bem claro o que ele quer falar com essa ideia do demônio. Então eu literalmente estou usando bem as palavras dele aqui, porque é literalmente eu comprei o livro exatamente para entender como é que ele puxou a ideia do demônio, porque eu achei que ele desenvolvia um capítulo para isso, tá? Mas ele fala lá no final do livro, sei lá, em menos de um parágrafo. E aí tipo assim, quando tu lê, né, tu não entende direito o que ele está dizendo ali. Ele simplesmente fala que é uma limitação da segunda lei da termodinâmica. Só que o ponto é que, tipo, ele não deixa claro que o calor é movimento, que é estatística de colisões, sabe? Eu estou criando esse contexto e ainda eu criei o contexto um pouco mal aqui para realmente o aluno entender que literalmente faltam algumas coisas para ele entender. E aí quem é que faz essa organização? Só o Boltzmann faz essa organização lá na frente. Mas o que acontece? O Clausius, ele não fica preocupado com essa ideia estatística do calor, né? Ele simplesmente diz que realmente a gente pode usar o calor como a ideia de partículas se movimentando, né? E que realmente as partículas vão bater, vão colidir e vão dissipar calor até o ponto de sair do mais quente para o mais frio. Só que a ideia, e aqui eu começo a me organizar no vídeo, tá? A ideia principal vem a partir desse livro aqui, tá?
que é o livro do Boltzmann, tá? Que é sobre teoria de gás, né? E aí aqui sim ele explica realmente o que é essa limitação da segunda lei da termodinâmica que ele está dizendo. Então o Maxwell deixa meio vago, tá? O Maxwell ele simplesmente ele define o que é calor sobre o movimento, tá? Ele tenta abordar isso na termodinâmica, só que ele falha muito, porque na verdade ele, né, claro, a gente não é que ele falha, né, mas é porque a gente ainda estava entendendo o que era calor, né? Ninguém aceitava isso como algo realmente como energia e tal, porque tinha aquela equivalência de calor e trabalho, então claramente foi complicado. Então o que o Boltzmann fez? O Boltzmann falou o seguinte, ó. O Boltzmann falou que quando tu tem um recipiente, tá, e ele está numa temperatura 50 graus Celsius, por exemplo, as moléculas estão numa certa velocidade. Só que não são todas que estão exatamente nessa velocidade. A distribuição geral delas é que vai estar nessa velocidade. Então isso significa que tu tem algumas moléculas mais lentas e algumas moléculas mais rápidas. O Maxwell, na verdade, fez isso paralelamente, só que ele assumiu isso como um axioma, como uma ideia estatística, né? Porque a gente já estava estudando algumas questões de estatísticas, então ele simplesmente assumiu isso, que é o modelo de gás de Maxwell, que eu coloco ali bem no início do livro. Só que ele não afirma isso como realmente algo que tem como ser provado, né, e tem como ser trazido isso de uma maneira mais matemática rigorosa. O Boltzmann que faz isso, e aí é o que a gente aprende como distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então o Maxwell ele traz isso, ele simplesmente diz, ó, como tem uma ideia estatística, então o calor deve seguir essa ideia, tá? Mas a distribuição do Maxwell ela ficou um pouco vaga até o Boltzmann conseguir fazer isso. Eu acho que demorou uns 5, 10 anos para o Boltzmann realmente formalizar o que o Maxwell fez, tá? Então, o que o Boltzmann realmente está falando? Ele está falando que, na verdade, o termômetro, tá, é um medidor da velocidade das moléculas. Então, a temperatura de 50 graus é a média de todas as velocidades das partículas ali. Então, é claro que vão ter algumas mais rápidas e algumas mais lentas, mas ele está falando que a média é isso. Só que o ponto é, faz um experimento mental. Pega, por exemplo, um copo que está a 50 graus, tá? E aí larga um pouco de água quente ali, sei lá, a temperatura que tu quiser, 75, 80, 90. Se o termômetro pegar nessa primeira parte onde tu largou a água, ele vai registrar uma temperatura mais alta. Só que se tu pegar e depois esperar um tempo, né? E aí o tempo é o que o Boltzmann fala, o tempo suficientemente longo. Para o equilíbrio térmico chegar, claramente o termômetro vai registrar uma temperatura diferente. Então, ele está dizendo para ti que tu tem que usar a ideia temporal. E a termodinâmica, qual é o problema da termodinâmica? A termodinâmica não tem tempo, tu não calcula tempo, tu calcula noções de estado de equilíbrio. Então tu sai do estado A e tu vai para o estado B, e não interessa o tempo que leva, tu sabe que o calor, ou que, sei lá, a pressão, ou que o volume, seja lá o que for, vai mudar. Ele vai evoluir, independente se para frente ou para trás, mas ele vai evoluir, né? Eu digo para frente e para trás, digo no sentido do valor, né? Ser maior ou menor. E o Boltzmann ele traz essa ideia de tu entender o que é um processo reversível e irreversível. E ele traz isso a partir do quê? Ele traz isso a partir de colocar a mecânica na termodinâmica e falar que se o calor é uma ideia de distribuição das velocidades, então, na verdade, a termodinâmica, no sentido microscópico, é uma ideia estatística. Então, ela não tem uma definição no sentido de que algo devidamente deve acontecer, mas ele claramente é muito provável de acontecer. Então, na verdade, a entropia da perda de calor não é que tu perde porque tu tem que perder, mas é que tu perde porque as colisões acabam dissipando o calor e tu não vai ter o que fazer. Tu vai acabar não tendo acesso a essa energia. E aí, claro, a gente tem a abordar esse não acesso à energia, tem algumas coisas da mecânica quântica até, sobre não ter acesso ao sistema, energia que perde, tem um monte de coisa assim que agora tem a ideia de entropia da informação e tudo mais. Então o Boltzmann ele traz uma ideia muito importante e ele fundamenta isso para depois o Planck poder utilizar na hipótese do quanta, né? Os trabalhos do Planck iniciais são todos de termodinâmica, então quando ele usa depois o Boltzmann, ele consegue quantizar rapidinho, porque ele entende que a ideia estatística tem que estar no meio, que tu tem que dividir na ideia microscópica, né? Porque o que acontece? O Clausius, nesse mesmo tempo aí, porque tudo isso que eu tô falando, pessoal, tá tudo ao mesmo tempo, tá? Os caras estão ali, diferença de 1, 2, 3 anos, eles estão discutindo entre si. Rolava debate e briga nas cartas e tal. Então tinha, tipo, é meio confuso, mas é exatamente isso, tá? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então eu não tenho como saber quem é que mandou a carta primeiro, qual foi a resposta, se já tinha o livro antes. Às vezes eu vou pegando a data do livro publicado,
mas é bem parecido com aquela briga que tem do Leibniz e do Newton sobre o cálculo, entendeu? É bem complicado assim, porque a linha do tempo da termodinâmica e da mecânica estatística foi quase que ao mesmo tempo. Então hoje, quando a gente aprende, parece que, energia interna eu entendi certinho. Sim, só que o Clausius, ele teve que definir isso baseado numa ideia macroscópica. Hoje, quando eu trago isso no livro e trago a ideia microscópica, parece que fica mais claro, parece que faz sentido, porque, sei lá, eu vi teoria cinética dos gases antes, porque eu vi lei dos gases e entendi certinho no sentido microscópico, porque lá tem o desenho das partículas. Mas não tinha, sabe? Era meio que, tipo, o cara falava, era uma via fenomenológica, né? Tu fazia o experimento, via que mudava, via a relação proporcional, inversa ou direta, escrevia isso, fazia a matemática e fechava. Então, a ideia qualitativa demorou muito tempo. Então, o Boltzmann, quando ele trouxe isso, ele simplesmente falou, gurizada, é o seguinte, o que a gente está estudando de termodinâmica tem os fundamentos microscópicos, tem uma ideia temporal, a ideia da dissipação é uma ideia estatística, e aí é óbvio que muita gente foi contra ele, tá? Tem paradoxo de Zermelo, Lodge-Schmidt, tem muita coisa que eu poderia falar, eu não vou estender o vídeo, tá? Quem quiser pode procurar, deixa nos comentários e eu vou passando o material de pesquisa. Então, o que o Boltzmann define é fundamental para exatamente aquela parte que eu chego lá na frente, né, que eu comento sobre a terceira lei da termodinâmica, explico o que é entropia e vou contando. E daí eu conto aqui, né, coisas para deixar claro. Já contei sobre o demônio de Maxwell, né, tem ali no meu livro. E também um outro ponto que eu falei da filosofia determinista é sobre o demônio de Laplace. Porque nessa época, tá, a ideia determinista era muito forte com o demônio de Laplace. Para quem nunca ouviu falar, o demônio de Laplace, que está no livro também, o Laplace ele disse, tá? O Laplace estudou bastante sobre probabilidade, tá? O Laplace ele falou que se existisse um ser, tá, que tivesse acesso a todas as posições de todas as partículas do universo, ele poderia saber o que vai acontecer um segundo depois, porque ele tem como calcular isso da maneira mecânica, né? E claramente isso é uma coisa que seria inacessível no sentido de informação, né? Muitos dados para processar, mas ele não estaria errado porque as equações do Newton são reversíveis no tempo, né? Então, se a velocidade vai para, sei lá, da esquerda para a direita é positivo, mas da direita para a esquerda seria negativo. Só que na termodinâmica não tem isso, né? Porque se a partícula vai da esquerda para a direita, ela já dissipou calor ali porque ela colidiu com alguma coisa. Então, se ela colidiu com alguma coisa e perdeu o calor, o voltar ela já tem energia a menos. Então, o recipiente já perdeu energia. Então, não existe essa reversibilidade. São processos irreversíveis. Só que são processos baseados na questão estatística da dissipação de calor. Então isso foi uma coisa muito complicada de ser colocada e da gente entender, obviamente, né? Então, quando tu vai colocar isso num livro, tu tem que fazer a escolha. Como é que tu vai explicar isso pro leitor? Então, o que eu fiz no meu livro? Eu fui colocando a história aos poucos, né? Fui mostrando o que era o modelo de Maxwell, como é que eu vou me basear o mínimo para seguir em frente, o que é a teoria cinética dos gases, por que tem o teorema de equiparação de energia, que é a distribuição das velocidades, que ele fala que a energia vai estar distribuída igualmente no sistema, mas que a gente sabe que não vai ser verdade, que é uma ideia estatística, que pode acontecer problemas. Então, isso é mecânica estatística, se tu for realmente estudar a fundo, tu vai ter várias idealizações, tá? A ideia foi apresentar o mínimo para tu tentar tirar o máximo da ideia macroscópica da termodinâmica e depois poder utilizar o microscópico, principalmente, né, para quem for ver química, que é a minha sequência em físico-química, porque tu vai ter que utilizar nas soluções tem grau de concentração. Na parte de cinética química a gente resolve várias ideias de colisões, né? Tem a teoria ali de colisões das partículas para fazer reações químicas. Tem a ideia de íons para depois chegar em pH e eletroquímica, e aí a gente já entra em eletromagnetismo, a gente precisa dessa ideia microscópica e obviamente depois a gente vai seguir em quântica. Então, essa breve história da mecânica estatística é literalmente para mostrar para vocês o quão confuso é, como as coisas estavam muito fora de ordem, tu descobriu uma coisa, mas daí tu já negava, mas daí tu não sabia aplicar, mas daí tu cortava determinismo da mecânica, sabe? É bem confuso mesmo, tá? E aí eu pensei o seguinte, cara, como é que eu vou organizar isso para, sei lá, quiçá fazer um capítulo zero explicando a história e falando que as leis da termodinâmica foram feitas antes da teoria cinética dos gases, mas que a gente precisa dela para pelo menos entender de uma maneira plausível, né? Porque senão daí o aluno simplesmente vai ver que ele fez a conta e bateu, ou então que ele fez o experimento e vai fechar uma ideia matemática, mas que ele precisa entender como é que se desenvolve essa ciência para poder aplicar no sentido microscópico e realmente dizer, ó, eu entendo o que eu estou fazendo. Porque, na verdade, até no primeiro capítulo do livro do Clausius, ele pega e fala o seguinte, que muita gente tentou desprovar a teoria da termodinâmica dele, no sentido matemático, porque as pessoas não entendiam a matemática dele, que era uma matemática que ele relacionava os potenciais termodinâmicos. Por quê?
Porque daí, para terminar aqui o vídeo, né, a gente tem o livro aqui do Gibbs, né? O livro do Gibbs é o livro final, tá, de mecânica estatística, que é o livro que ele pega e fala que o sistema termodinâmico ele pode ser definido por potenciais termodinâmicos, tá? O Clausius ele já tinha definido energia interna no livro dele, só que ele fala que a energia interna é o conteúdo total do sistema, que seria calor e trabalho, né? Então ele não fala nada sobre energia livre, né? Então ele não deixa isso claro. Ele só fala simplesmente que tu tem transformações, equivalência, calor e trabalho. E o Gibbs, no livro dele de mecânica estatística, ele fala o seguinte, cara, vamos mostrar o que é realmente a termodinâmica. Como é que a gente pode falar de um sistema termodinâmico que é microscópico, mas que tem propriedades macroscópicas, que é pressão, volume e temperatura. E aí ele define isso muito bem, utilizando de uma mecânica diferente da newtoniana, tá? Que é a mecânica hamiltoniana e lagrangiana, e ele faz uma definição muito formal da termodinâmica, e ele define algumas coisas muito bem. Então, hoje, o que a gente sabe de termodinâmica, com energia interna, entalpia, energia livre, tanto de Helmholtz quanto do Gibbs, ele pega e define muito bem ali. Tá? Então, o livro dele é o livro que dá base para o que a gente chama de equilíbrio termodinâmico, e ele organiza tudo que já estava sendo feito. Então, ele pega todo o trabalho do Clausius e organiza, e ele pega o trabalho do Gibbs e fala, ó, o trabalho do Boltzmann, ele pega e fala, ó, o meu trabalho é para mostrar que o trabalho do Boltzmann, ele é utilizado para fazer essas relações, só que a gente precisa entender que existe uma coisa chamada potencial termodinâmico que descreve as propriedades macroscópicas a partir de uma generalização das propriedades microscópicas, que é o que a gente chama de ensemble, tá? E aí isso é muito avançado, isso é uma coisa bem complicada, eu nem abordei essa parte de ensembles no livro, tá? Porque eu acho que é uma coisa que seria muito formal, mas eu abordo brevemente a energia livre de Gibbs, que é uma coisa que ele pega e fala sobre os potenciais termodinâmicos se compensarem. Então ele fala que a energia livre é a energia acessível do teu sistema para fazer uma transformação. Então tu tem aquele conteúdo energético, né? E ele tem uma parte que se perde, que é uma parte que tu não consegue utilizar. Por quê? Porque é simplesmente estatístico, tu perde essa parte, tu não consegue utilizar ela toda. E aí ele pega e fala que realmente tem uma parte que se perde, que no caso ali da equação é o menos T delta S, né? E aí o delta H, no caso de reações químicas, né, é o que a gente vai utilizar como a parte do sistema químico. Mas também tem a energia livre de Helmholtz, que seria a energia interna, né, o delta U, menos T delta S. Só que a gente utiliza muito pouco a energia livre de Helmholtz, porque no sentido da química tu tem geralmente temperatura e pressão constante. Então tu vai utilizar a entalpia. Mas em alguns experimentos de física e estatística tu consegue fazer algumas coisas com energia livre de Helmholtz, tá? Pessoal, a sequência disso seria dizer dos trabalhos do Planck, em que ele começa a estudar o equilíbrio termodinâmico, utiliza a ideia estatística para realmente chegar na quantização. E aí a gente já sabe onde vai chegar nos trabalhos de mecânica quântica e vai para frente. E também tem o trabalho do Einstein, que é meio paralelo, que ele utiliza o trabalho do Boltzmann para dizer também que a ideia de equilíbrio termodinâmico significa que é quando o tempo está suficientemente longo, mas na verdade a segunda lei da termodinâmica também pode sofrer flutuações. Ou seja, por mais que tu chegue a um equilíbrio de entropia máxima, tu pode ter ali um leve desequilíbrio em que a gente burla a segunda lei da termodinâmica. Mas também ele fala que é num tempo muito longo e tal. É uma ideia mais estatística que ele utiliza simplesmente para provar a existência de moléculas, que é o movimento browniano. Então ele não fez nenhum absurdo, ele simplesmente joga na parte estatística, mas também para contribuir com a ideia do movimento browniano. Um trabalho bem legal dele, tá? O Einstein, para quem não sabe, antes do ano miraculoso dele, de 1905, tá? Ele tem 4 trabalhos em termodinâmica, que na verdade são basicamente mecânica estatística, tá? Então, muita gente pensa que o Einstein começou em 1905, mas ele já tinha um monte de artigo incrível ali sobre termodinâmica, que era a fama da época, tá? Porque o eletromagnetismo meio que ficou um pouco fechado com o Maxwell, né? Porque o Maxwell conseguiu resolver as situações ali, e a galera estava mais preocupada em radiação, mas termodinâmica ainda estava bem utilizada, então o Einstein fez esse trabalho aí e ficou bem legal ali para fechar. Aí depois disso a gente tem algumas ideias de fisicoquímica e tal, mas daí a gente já precisaria desenvolver a química, porque tem quântica e tal, então daí a vida segue, mas é mais porque realmente a gente envolve quântica e daí a gente tem um universo bem maior sendo criado ali no início do século XX. Certo, pessoal? Então terminamos a história por aqui. Espero que qualquer coisa podem mandar dúvidas, hein? A gente pode debater lá no grupo. E claramente a ideia é, se ficou confuso, tem que pesquisar e vocês vão ver que vai continuar confuso, tá? Cria uma linha do tempo, tenta entender, mas é bem complicado mesmo assim. Agora pense como é que a gente vai colocar isso num livro? Bem difícil, né? Mas quem sabe um dia eu escrevo um livro da história da termodinâmica e da mecânica estatística e tento fazer uma linha do tempo que nem eu tento fazer no meu cérebro para vocês. Feito, pessoal. Até a próxima.